Ok, minha gente, de volta. Eu vou entrar num assunto agora, que já eu vou conversar também sobre isso com a professora Amanda, que é essa região aqui onde tem a Sudantex. Ali foi feita uma rua que não poderia ser utilizada, agora no governo atual já conseguiram essa rua e viram que essa rua pode ser uma grande válvula de escape para o trânsito. Por quê? Porque os ônibus da aviação Teresópolis já não precisam. A hora que abrir essa rua, você está vendo, a rua é essa aí, ela vem paralela ao rio, por dentro do terreno da Sudantex, da antiga Sudantex, e ela já está aberta até na rodoviária. Ela já chegou na rodoviária. E essa rua, ela vai ser, aí vai ter que mexer no trânsito ali, e obviamente também já está sendo feito um projeto de mobilidade urbana. Os ônibus, em vez de darem a volta, descer a Delfim Moreira, pegar a Lúcio Meira, passar na Carmela Dutra, entrar na Rio de Janeiro, na Ari Parreira, Ari Barroso, né? Ari Parreiras. O nome dessa rua aqui, esqueci agora. Entrar aqui do lado da prefeitura e ir para a Aviação de Deus, para a Aviação Teresópolis, os ônibus não vão mais fazer isso. Eles vão entrar nessa rua que está aí, vão sair exatamente na rua Ari Parreiras. Ou seja, vai ser feita uma ponte, porque essa rua do lado aqui da prefeitura, ela termina no rio. Ela termina ali no rio, onde tem aquele prédio fatídico que a gente não sabe de quem é, né? Se é da cultura, se é da educação, que o prefeito comprou e aquela história complicada. E ali vai ser feita uma ponte. Ou seja, gente, vai tirar um movimento muito grande de ônibus nesse pedaço entre prefeitura e rodoviária. Então, excelente isso aí, vai resolver um problema muito grande. Tudo isso faz parte desse novo projeto de mobilidade urbana que já começa a acontecer. É uma avenida ligando a Tenente Luiz Meireles à Reta. E vai ser o início de uma solução para o nó que foi dado desde 2020. Quando, a pretexto de implantar a passagem de integração, a prefeitura fez diversas alterações e mudou o fluxo do trânsito. O mais grave deles tornou via de mão única um pequeno trecho ali da Tenente Luiz Meireles. Gente, isso complicou muito. Próximo à ponte da rodoviária, impedindo o acesso de veículos que vinham dos bairros, lá do lado do Meudon, bairro de São Pedro e por aí afora, né, para pegar a Lúcio Meira ou a Cotinguiba. E aí foi alterado o sentido. Faltando apenas agora a abertura dos portões da fábrica, que ainda estão fechados por causa da finalização do serviço. A avenida será pública, está sendo construída a partir de um termo de ajustamento e conduta assinado em juízo pelo prefeito Vinícius Clausen e o representante do Ministério Público com os proprietários da fábrica da extinta Sudantex. Como não se trata de um bairro novo, no entanto, a construção está sendo feita pelo particular, surgindo às margens da avenida uma grande área para ocupação de prédios novos, que eu espero que não seja. Um deles, já existente, sendo reformado para ser a sede da prefeitura. Bom, a avenida terá 9 metros de largura com 440 metros de extensão. E vem também uma ciclovia com 2 metros de largura. Então, isso está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Eu gostaria de ver ali um parque municipal nesse terreno todo, né? Seria o Central Park de Teresópolis. É um sonho aí. A ideia inicial foi lá no governo Jorge Mário. A ideia disso foi no governo Jorge Mário. E aí isso rolou ao longo dos anos, não aconteceu. E aí, vereadora, o que você acha? O que poderia ser naquele enorme daquele terreno? A gente já sabe que a avenida vai ser aberta, né? Sim. Com certeza um parque municipal é o que a cidade demanda, né? O que a cidade precisa. Um espaço arborizado no centro da cidade, com qualidade de locomoção para as pessoas, acesso, e certamente seria um ganho para a coletividade, como a gente vem vendo, tem sido sinalizado, né, pelo novo prefeito, Leonardo,
que ele quer de fato entregar a cidade para a população. Então, um parque ali municipal seria algo muito benéfico para a coletividade, para todos os tipos de classe, acho que comportaria ali. Ele já sinalizou que ele quer fazer ali também um centro de convenções, sim, né? E a gente teve acesso à maquete. Na que verdade, Teresópolis não tem um centro de convenções. Na verdade, não foi nem uma maquete, né? É um projeto ainda em esboço, que me pareceu muito interessante, porque também traz para Teresópolis a possibilidade de sediar eventos de grande porte, e isso gera economia, gera turismo, gera uma série de outras relações para o município, né? Coloca o município num outro porte dentro do estado do Rio de Janeiro. Acho que seria fantástico se a gente conseguisse, de fato, entregar para a população esse espaço aí com qualidade, ciclovia, parque de diversões com brinquedos adequados às crianças, inclusive as PCDs. Muita árvore. Sim, arborizado. O projeto inicial é assim, que esse projeto ele surgiu no governo Jorge Mário. Mas ele já teve tantos remendos, né? Aí foi mexido, enfim. Aí depois no governo Vinícius era para fazer 28 edifícios. Eu não consigo imaginar 28 prédios ali. Não dá para imaginar o problema que seria acarretar. Porque a gente tem que lembrar da questão nossa de saneamento. Não é só a questão estrutural de acesso, que também comprometeria, porque é um lugar mais reservado na cidade, no centro da cidade, é um grande espaço que deve ser entregue à população. E a gente tem a questão também da sanitária, né? Da questão do esgoto, do tratamento, das partes pluviais, tem um rio próximo. Então, existem diversos outros elementos que precisam ser avaliados, né, quando se propõe um projeto tão audacioso como esse foi proposto, da construção desse conjunto, né, de prédios. Esse negócio que o prefeito fez agora, essa ideia, que eu não sei se foi dele, de quem foi a ideia, de reabrir o Parque Regadas. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu vi uma praça lá em Petrópolis e uma rua que era fechada, como está acontecendo aqui. Que era fechada. E nessa praça tinha um comércio que funcionava muito, de sanduíche, pastel, essas coisas. Isso bota tempo nisso, que eu vi isso lá em Friburgo, em Petrópolis. E agora está acontecendo em Teresópolis, que já tinha acontecido anteriormente. As pessoas, daqui a pouco, todo mundo está indo para Regadas. Né? Se ali, onde é a Sudantex, fosse isso que você está falando aí, essa ideia que você está passando, né, será futuramente um local de acesso não só da população de Teresópolis, como de pessoas que vêm para passar o final de semana aqui. As pessoas precisam conhecer Teresópolis além da Feirinha do Alto, né? Eu acho que a gente precisa fomentar esse espaço. É óbvio que a feirinha já se fez pela história, né, um ponto de referência, mas Teresópolis tem muita coisa mais bacana, ou tão bacana quanto a feirinha, que a gente precisa ofertar ao turista. E eu acho que esse parque traria esse chamariz, né? Essa questão do turista querer conhecer de fato algo novo na cidade, que a gente infelizmente passa por muitos anos estagnado, sem muitas novidades, para quem vem de fora, né? A cidade fica parada, é uma cidade que é considerada uma cidade mais tranquila, né? No arredor da capital, mas que você não conseguiu entregar a quem vem de fora algo atrativo, que faça a diferença. Excepcionalmente, pequenos eventos que acontecem, né, em determinados momentos, mas você não consegue entregar algo rotineiro para que as pessoas procurem a cidade para curtir aquele espaço. Por exemplo, Friburgo, como você citou aí na questão de ter alguns eventos, as pessoas vão a Friburgo para conhecer o teleférico no centro da cidade. Quem nunca foi a Friburgo para conhecer o teleférico? Né? Petrópolis tem outros centros também, aquele Jardim Imperial que tem lá, né, todo de vidro, enfim, a catedral. Então são elementos que foram fomentados através da cultura e do turismo para que sejam atrativos na cidade, sejam referências. Teresópolis tem o Dedo de Deus. Então você nem entra na cidade, você chega lá no Soberbo, você consegue ver o Dedo de Deus e pronto. Então a gente se vendeu, ou foi vendido, né, a cidade por muito tempo para as questões das belezas naturais, e a gente entrega a cidade como uma beleza natural, o Dedo de Deus, que nada mais é do que um espaço ali compartilhado, inclusive com a cidade vizinha. Eu acho que a Câmara, e você, vereadora, a Câmara ela tem que começar a pensar, e isso não é para a semana que vem, não, é agora, que Teresópolis está passando por um momento.
eu estou no alto, o alto no final de semana você sabe disso, lógico. Intransitável. Tá? O alto no final de semana rola muito dinheiro, é muita gente. E fica intransitável também, você aglomera toda essa movimentação mas não ali. isso aí não tem saída. Isso aí não tem jeito. Se você distribui outros lugares, as pessoas pode passam, distribuir. não ficam concentradas só num lugar. Se você tivesse esse parque, as pessoas também iriam lá. Você tem o alto com esse crescimento que está acontecendo, desordenado, mas está acontecendo. E você tem agora a Teresópolis Friburgo, que turisticamente daqui a 3, 4, 5 anos vai gerar um dinheiro enorme para Teresópolis. Sim. O crescimento turístico, hotéis, restaurantes, as vinícolas que estão surgindo, o enorme restaurante que vai ser nessa vinícola. E eu estou sabendo, eu não fui ver ainda, eu estou sabendo que tem restaurantes aí que chegam a atender, que cabem 300, 400 pessoas. Eu não fui ver ainda, eu nem sei onde é. A gente tem que falar disso aqui no programa de sexta-feira. Esse eu também ainda não conheci. Mas do crescimento da região. A gente tem essa parte do turista chegar na cidade e comer bem, né? A gente tem um centro gastronômico na cidade, ou uma referência gastronômica na cidade, que é relevante quando as pessoas chegam na cidade. Eles têm bons restaurantes para comer. A gente precisa entender as características das regiões, né? Teresópolis, no seu primeiro distrito, concentra de fato a sua rotatividade turística no alto. O resto da cidade, no primeiro distrito, poucas coisas tem que você consegue levar o turista. No terceiro distrito, a via principal, né, que é a estrada que leva a Friburgo, você tem a concentração ao entorno da estrada desses lugares, salvo determinados pontos que você entra um pouco, mas não chega a ser muita coisa. Eu tive recentemente lá nos Lúcios, né, ali em Bom Sucesso, vendo uma questão que tem de turismo rural, né? Fui lá na Rosana e é fantástico o que eles fazem lá. Mas no segundo distrito, você vê que o distrito cresceu mais para a parte interiorana. Você também tem muitas coisas interessantes no segundo distrito. Você tem pontos de ecoturismo. Está começando a acontecer. Sim, o grande problema, tanto do terceiro quanto do segundo, são os acessos. A gente volta a falar dessas questões dos acessos. Por exemplo, Santa Rita, essa semana, está tendo um trabalho de maquinário, que a gente até solicitou lá, por conta da escola. Os alunos estavam tendo problema de horário na escola, estavam chegando atrasados na escola, porque a via estava muito ruim para o micro, né, para o micro escolar transitar com essas crianças. E o subsecretário prontamente esteve comigo na escola, nos atendeu, entendeu qual era a problemática e botou uma máquina para passar lá essa semana para melhorar o acesso dessa região. Mas a gente tem pontos turísticos nessa mesma região em que a máquina hoje talvez não consiga chegar porque nós temos outras urgências nessa questão da prestação do atendimento do serviço público. E a gente precisa ver essas partes do interior, esses acessos, de forma que as pessoas até possam circular em ruas de terra, que eu acho que não tem nenhum tipo de problema, se elas tiverem manutenção. Se as ruas de terra tiverem manutenção, quando tiver um impacto grande de chuva e ela tiver a manutenção adequada, sendo colocado bica corrida e tudo mais, você consegue propiciar às pessoas o acesso a esses lugares. E é até interessante para quem vem de fora dos grandes centros, acostumado com asfalto, com aquilo tudo, ir a esses lugares, mas com a segurança de que seu veículo vai chegar. Então a gente precisa também, nessa parte do turismo rural, colocar as vias com acesso para essas pessoas. Porque senão a gente tem o problema do micro escolar que não vai chegar na hora, do visitante que vai ficar agarrado e nunca mais ele vai voltar, porque ele vai ficar naquela insegurança, porque nós temos outro problema na parte do interior do nosso município, que são os sinais de celular. A gente ainda não conseguiu viabilizar o acesso de comunicação a todo o interior, pelas transmissões de celulares. Então a gente tem diversos problemas que precisam se integrar para que a coisa aconteça de forma satisfatória para quem está sendo o visitante da nossa cidade, quem vai ser recebido na nossa cidade. Então, assim, existem diversas iniciativas já que precisam ser, de fato, efetivadas. A gente tem que sair do momento dos pedidos e partir para as efetivações desses pedidos para que a coisa aconteça na nossa cidade. Não responde não, segura a resposta. Você é uma vereadora que vai cuidar da educação, ou você é uma vereadora que vai cuidar de tudo no município? Segura essa resposta. Isso, obrigado. Diego, eu preciso chamar a Duda, porque eu estou dentro de um assunto falando de turismo. E a Duda está com uma matéria falando sobre guias de turismo.
Eu quero entrar nesse assunto, porque eu também vou continuar falando sobre isso com a professora Amanda, mas ela vai me responder se ela é uma vereadora que vai ficar só na educação. Eu preciso saber disso. Bota aí a nossa Dudinha, guias de turismo, Duda. Nesta segunda-feira, dia 24, a 13ª subseção da OAB sediou a Assembleia Ordinária para a eleição da diretoria da recém-criada Associação de Guias de Turismo de Teresópolis. É importante lembrar que é a primeira vez que o município conta com uma associação voltada exclusivamente para a categoria. Essa associação ela é muito importante porque nós vamos ter uma representatividade de uma classe. Nós temos hoje aproximadamente 80 guias de turismo na cidade e quando nós precisamos fazer alguma solicitação para alguma entidade, não é possível que nós tenhamos que ir os 80 guias de turismo falar com essa entidade. Então, quando nós elegemos um presidente com toda a sua formação, nós temos uma pessoa que vem representar uma classe e fica muito mais fácil esse diálogo com as outras entidades do que você ter 80 pessoas querendo reivindicar alguma coisa. E qual que é a importância da associação para o turismo local? É muito importante porque quando você tem uma representatividade, nós possamos comunicar aos restaurantes, aos hotéis, às pousadas, que nós temos uma pessoa que vem trazendo toda uma classe por trás. E toda essa classe é uma classe muito importante e, como eu falei antes, né, nós temos uma pessoa que vai falar diretamente com essas pessoas. E nós temos o turismo receptivo e temos o turismo emissivo. Dentro do nosso receptivo, principalmente, são pessoas que nós vamos colocar em evidência quem são essas pessoas, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, o turismo seguro é o turismo com guia legal. Então nós vamos tentar inibir da melhor forma possível o guia pirata que chega na cidade sem uma qualificação e vamos disponibilizar para essas pessoas que chegam sem um guia, elas possam contratar um guia para poder fazer o guiamento na cidade e é muito importante porque isso ajuda no fluxo do transporte dentro da cidade, o que funciona, o que não funciona, como funciona, quais são os horários. E nada melhor do que o guia local para saber disso e principalmente com o apoio de uma associação. A reunião foi conduzida pelo presidente da Comissão de Turismo da OAB 13ª Subseção Teresópolis, Magno Vilela, e contou com a presença de diversos guias de turismo, além de convidados especiais. A iniciativa é fruto do trabalho da Comissão de Turismo da OAB Teresópolis, com apoio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Turismo, que tem como titular da pasta Nina Benedito, que também é guia de turismo. A diretoria da associação é formada pelos seguintes profissionais: Henrique Silva, que assume a presidência, acompanhado pela vice-presidente Selma Marques Vicente Viana. Maria Lúcia Lengruber Porto foi eleita secretária e Monique Zasdenberg ocupará o cargo de tesoureira. A equipe também conta com o diretor de planejamento, Luiz Gustavo Rodrigues, Guto, e os conselheiros fiscais, Priscila Medeiros de Rezende, Joyce da Silva dos Santos e Jane Egito Cardoso. Em entrevista à Diário TV, o presidente da AGTT, Henrique Silva, também contou quais serão os próximos passos da associação. Então, nós vamos agora fazer um trabalho de trazer todos esses guias para a associação, fazer parte, como mantenedores também da associação. Essas pessoas vão passar por vários tipos de qualificação, né? Por essas qualificações, não que eles não estejam qualificados, porque às vezes você está qualificado em um ponto e não está no outro. Então nós vamos trazer toda essa qualificação, até porque hoje em dia com esses guias, eles são guias que se formaram, alguns se formaram recentemente, e eles estão muito ávidos para aprender. Então a gente, tendo essa qualificação, eles mesmos vão trazer alguns pontos que às vezes até mesmo nós não sabemos. Então nós vamos ressaltar tudo isso e trazer à tona toda essa novidade de que a cidade está se descobrindo. Eu trouxe esse tema hoje, turismo, até porque eu convocamos a professora Amanda, a vereadora Amanda, para estar mais vezes aqui,
para a gente conversar sobre todos os assuntos. E hoje, como eu estou em cima do carnaval, e a gente já estava falando de carnaval aqui, e carnaval a cidade recebe muita gente, veranistas e visitantes, veranistas, visitantes e turistas. Aí eu entrei nesse assunto, mas é óbvio que eu vou falar de saúde, vou falar de educação, vou falar de tudo aqui, né? Mas será que ela quer falar de tudo? Claro. Ou você quer falar só de educação? Não, nós vamos falar de todos os setores, porque a minha equipe, que está tanto no gabinete comigo, quanto também nos bastidores fora do gabinete, é formado por engenheiros, médicos, economistas. A gente tem uma rede muito importante que contribuiu para a gente na campanha e segue com a gente hoje trabalhando pelo benefício da cidade. Então, eu acho que, como a gente próprio falou agora ainda há pouco, né, sobre a questão do turismo, a gente já tem esses estudos de viabilidade, de acesso, para a gente fazer os nossos projetos, inclusive de lei no município, para que a gente cobre da gestão municipal a melhoria de todos os equipamentos. Então, no início do meu mandato, nos 30 primeiros dias, mais enfático nos 10, mas nos 30 primeiros dias de mandato, eu visitei, acho que mais de 26 aparelhos públicos, que não eram da educação. Então, a minha linha de trabalho é sempre estar nos lugares, conhecendo a realidade desses lugares e propondo a melhoria daquilo que não está ainda adequado para a população. Então, a gente está vendo já pactuações em relação à segurança pública, que é uma comissão que eu estou hoje ocupando, né, do servidor público da segurança pública. Nós tivemos uma reunião ontem com o Serpro, que é a maior empresa pública, né, do Brasil, que trabalha com processamento de dados, segurança como é que eles têm um termo que eles falam que agora me fugiu, com soluções para os municípios. É uma empresa de governo, uma empresa federal, que a gente está discutindo uma questão ligada à segurança pública para otimizar o atendimento da segurança pública para os nossos cidadãos. Então, assim, Hélio, eu sou uma pessoa que eu sou criada politicamente e no meu trabalho dentro da educação. A minha história vem da educação, eu sou cria da educação, né? Falando na forma mais corriqueira. Mas eu sou uma estudiosa, eu sou uma curiosa. Então, aquilo que eu não tenho a vivência, eu vou procurar a teoria e vou procurar a vivência depois. Eu estou falando de turismo porque o programa acabou acontecendo hoje, assim, porque a gente começou a falar de carnaval, a cidade daqui a pouco está cheia. Quando você fala de carnaval, uma coisa que é muito importante a gente divulgar, que foi criada a Associação dos Blocos. Ah, estou sabendo, Então, o estatuto foi feito por mim e pela Jéssica, que é do Gatos Pingados. A gente construiu o estatuto. Ah, sim. O Delmo falou disso. Isso, e a gente registrou esse estatuto no cartório e criou a pessoa jurídica da associação. E depois eles partiram para as composições. Mas isso tudo foi construído... E vem dinheiro para daqui a um ano. Sim, isso tudo foi construído a partir de uma iniciativa da Jéssica, que é do Gatos Pingados, é filha agora da vice-presidente da Associação de Blocos. E a gente sentou e construiu isso junto. A minha formação jurídica me ajuda nessa parte, então a gente montou um estatuto que viabilizasse uma amplitude da associação. A associação pode muito mais do que somente promover carnaval, ela tem um viés cultural muito maior para outras atividades, inclusive podendo pactuar para formações de mulheres, que é uma parte que eu pedi até a eles que quando fizessem essa associação, que sempre pensassem em programas para mulheres, né, para a gente dar às mulheres outras condições também de trabalho, fortalecer a mulher nesse cenário crítico que a gente ainda passa pela cidade, né, os índices de violência no município ainda são muito alarmantes, então a gente tem sempre que pensar em políticas que vão estar atendendo também essa parte social de autonomia da mulher, de dar à mulher a dignidade. Então, essa associação ela também tem um viés para além só do carnaval. Você quer ver uma coisa interessante? Se a pessoa... eu estou agora falando do bairro do Alto Turismo, né? Se a pessoa estudar, você falou que você foi se aprofundar, né? Sim. Tem que se aprofundar em outros assuntos que não seja educação. Vai aqui uma propaganda de graça, hein? Aquele mercado Oliveirão lá no Alto. Sim. Você sabe por que ele passou a funcionar aos domingos? Porque ele descobriu que aquele povo que fica rodando ali pelo alto no domingo precisa comprar escova de dente, pasta de dente, precisa comprar pequenas coisas que eles esquecem de trazer. Sim. E isso começou a ter muita gente comprando, além do restaurante deles, que é muito bom. Sim. O restaurante do Oliveirão. Tem uma lanchonete lá em cima, um restaurante que é excelente. Então ele descobriu que ele estando aberto, o turista e o veranista vai lá. Sim.
É o público. Então, o público é você estudar, você ver o futuro. Sim. Então, assim, eu acho que o pouco que a gente está conversando aqui, eu já consigo te sinalizar que eu não estou só ligada à educação. É claro que a educação é a minha queridinha, como eu sempre falo, em qualquer lugar. Sim, você é professora. E todos os temas acabam perpassando, né? Eles acabam perpassando. Quando a gente fala de saúde, tem uma ligação. A gente fez uma solicitação à Câmara, antes da finalização das composições das comissões, que abrisse uma comissão da criança e do adolescente, porque é importante tratar da criança e do adolescente fora dessas pastas setorizadas. Eles precisam de uma pasta única, nós conseguimos. O pastor Luciano, assim, muita gratidão a ele ter entendido essa necessidade, ele ter viabilizado pela mesa diretora a criação da comissão da criança e do adolescente, que é algo importantíssimo para o município, que a gente discuta assuntos específicos dessa categoria de cidadão do nosso município. Porque a gente vê que tem criança na saúde, tem criança na assistência social, na educação e tudo mais, mas acaba ficando setorizado o assunto, ele começa e termina naquele único tema. Quando você cria essa comissão, você traz os outros temas, os outros serviços para dentro de uma única comissão. Então, acho que foi uma evolução significativa para o município ter essa comissão criada. Então, você vai vendo que, de uma forma ou outra, a gente perpassa por todos os temas, a gente acaba trabalhando para todos os temas. As minhas moções e indicações, elas vão estar sempre guiadas para que a gente trabalhe de forma efetiva para os equipamentos de Estado funcionarem nesse município. Quando a gente fala Estado, é município, né? É porque a figura que a gente dá do nome de equipamento é de Estado, mas são os equipamentos municipais a serviço, de fato, de cada cidadão. Mas você entende que, independente do governo que saiu, independente também do governo que está, a cidade, o município, por si só, turisticamente, ele começa a crescer, a se desenvolver? Sim. Foi como eu falei lá no início do nosso bate-papo aqui. A gente vê que o prefeito, hoje, ele sinaliza políticas de investimento nessa área, de colocar Teresópolis, de fato, num mapa do estado do Rio de Janeiro, de forma muito positiva, ligada ao Estado, ligada à tecnologia. A conversa que nós tivemos ontem com a empresa federal foi fantástica, do que o município está pensando e do que a própria empresa pode viabilizar. E você trabalhar com uma empresa de governo, né, uma empresa federal, não é uma empresa particular, ela te garante, além de tudo, a questão da segurança dos dados, que é o mais importante de qualquer município. Dados hoje, nesse país, valem milhões. Sim. Então, se você trabalha com uma empresa terceirizada, uma empresa de fora, você tem o risco da vulnerabilidade do tratamento desses dados. Quando você trabalha numa empresa de governo, ela tem uma responsabilidade muito maior. Então, a gente também traz para o município uma possibilidade de segurança em tudo aquilo que está sendo ofertado para o cidadão. É isso, assim, a gente tem visto essas sinalizações, a gente tem entendido que pode colaborar no desenvolvimento do governo e a gente está estudando para isso, para que a gente traga soluções para o município crescer e ser colocado no mapa do estado do Rio de Janeiro de forma positiva em diversos temas. Sem ideias mirabolantes, né? Nada mirabolante, tudo ideia básico. Por exemplo, a ideia do teleférico. Eu acho, eu não sou engenheiro, lógico, que Teresópolis não tem lugar para se fazer um teleférico, não. E nós temos o problema também dos grandes ventos, né, que a gente acaba tendo uma certa isso insegurança, que as pessoas não observam. Então, a gente verifica que se a gente fizer, eu já falei isso em outras entrevistas aqui com você, se a gente fizer um arroz com feijão bem temperado, o resto vai fluir normalmente. Então, a gente precisa se apegar a coisas básicas. Ontem a gente falou na sessão, né, propusemos a reabertura de uma escola que é importante para o bairro que ela está alocada, ela está fechada há 2 anos, sem nenhuma perspectiva do governo anterior de ter a vontade de colocar ela de volta ao funcionamento, que é a Escola Pernalonga, nas casas populares. É uma parte de grande população no município, dentro do bairro de São Pedro. Aquela unidade atendia 6 turmas que foram redistribuídas e o prédio está acabando, como diversos outros prédios. Outro pedido nosso também, logo nesse início de trabalho, foi o inventário patrimonial. A gente quer saber, predial, perdão, o inventário predial, a gente quer saber onde estão os prédios da educação que foram invadidos. Porque lá em 2000, o Estado cedeu para a educação pública municipal diversos prédios com a municipalização. As regras de divisão de obrigações da educação foram reorganizadas em 2000 e com essa reorganização o município ficou responsável pela parte do ensino básico. Então, o que pertencia ao Estado de 6º ao 9º ano passou a compor
a responsabilidade para a municipalidade com um termo de acordo. E nesse mesmo termo de acordo de responsabilidade, esse acordo também dava para o município a responsabilidade da manutenção dos prédios. Então eu posso dizer, os CIEPs, que hoje funcionam pelo município, são prédios do Estado. Escola Hilário Ribeiro é um prédio do Estado. Escola Ana Barbosa é um prédio do Estado. E diversas outras escolas que eu posso te enumerar que são prédios do Estado cedidos ao município. Como tem essas que ainda estão em atividade, nós temos Santa Ritinha, que está invadida, nós temos Coraci, que está invadida. E você tem um prédio aqui em Teresópolis, é porque o nosso tempo está esgotando, mas a Amanda vai voltar aqui. Você tem um prédio aí, vereadora, eu vou te dar um problema que pode ser uma grande solução. Você tem um prédio aqui em Teresópolis que não está servindo para mais nada, enorme, que é o Colégio Estadual, que já teve mais de 3.500 alunos diariamente e hoje não chega a 700 alunos. Você passa ali, você vê aquele prédio enorme, escuro, à noite. É. E a gente tem a universidade que precisa de um espaço. Sim. Né? A gente também já está pesquisando isso. Esse furo que você me deu não está fora do nosso radar. Não, ele já está sendo pesquisado. Eu tive com o professor Hélio Delgado aqui há dias atrás. Sim. A gente estava falando sobre isso. Sim, e ele já está no nosso radar. É porque a construção da política pela Câmara ela é mais silenciosa do que dentro do Executivo, né? No Executivo, as secretarias vão e fazem as suas divulgações porque estão executando. A gente vai construindo caminhos na Câmara, a gente vai verificando caminhos, vai buscando parcerias, vai trazendo para o Executivo as soluções. Então, o nosso trabalho é mais silencioso, mas já está no nosso radar essa conversa. A gente está para marcar, na verdade, marcar não. A gente teve uma conversa com o secretário de Tecnologia no Rio de Janeiro e o presidente da FATEC, já recentemente no Rio de Janeiro. Essa conversa foi promovida pelo presidente do Conselho de Estado, que é um grande amigo nosso, e a gente teve já uma conversa inicial sobre essas questões. A gente quer ter uma conversa com as questões da universidade, então a gente vai procurar reitores das universidades, tanto do Estado do Rio de Janeiro quanto as federais, se a gente tiver alguma forma de tratativa, para que a gente possa entender. Claro que as universidades estaduais têm maior facilidade de estarem ocupando os prédios estaduais, mas também não nos impede de estar conversando com as universidades federais. Mas aquele prédio é estadual. Sim, então é mais fácil você fazer essa conversa. Sim. A gente tem o prédio hoje da UERJ num ponto alugado, que é mais um custo para o município, que o município que subsidia, é a contrapartida municipal para a gente ter aquele ponto da universidade aqui, que poderia estar funcionando no estadual, poderia estar funcionando em outros lugares. Hoje a gente tem o IFRJ, que está funcionando provisoriamente, no Linoronha. Foi necessário fazer mais uma sala para ter o ponto administrativo para que funcionasse ali provisoriamente, para que a gente não perdesse o instituto, porque a gente teve problema de viabilidade do prédio. Mas tem outros espaços que podem ser utilizados para esse instituto, que são prédios que vai entrar naquela contrapartida entre Estado e governo federal e tudo mais, que vocês conseguem viabilizar aquilo. Agora, precisa ter boa vontade. O colégio, por exemplo, Euclides da Cunha, como você sinalizou, e que esses dias tiveram alguma coisa lá, o Euclides da Cunha, ele funciona já numa forma apertada ali dentro, né? Tem muito volume de alunos ali, porque atende aquela região da Barra e adjacências. A FATEC em frente está subutilizada. Tem metade do andar. Euclides da Cunha, mas é lá na Barra. Campos Salles, perdão. Euclides da Cunha no alto. Perdão, exatamente. O Campos Salles. O Campos Salles está ali apertadinho, com um número grande de alunos na Barra, e a FATEC está subutilizada. Tem meio andar, no segundo andar, que não está tendo atividade. Então, a gente precisa rever essas situações e cobrar das autoridades que elas sejam pontuais na disponibilidade de uso desses equipamentos, para a gente não perder, né, tanto serviço bom para a nossa cidade, que o cidadão não consegue ter acesso, às vezes por falta de sentar e conversar. Eu vou voltar a esse assunto do colégio estadual. A gente vai voltar a falar sobre isso, que aquele prédio ali, você passa a ver aquele prédio escuro à noite, você fica imaginando quanta coisa poderia estar acontecendo ali em termos de educação, de colégio e universidades. Por que a situação ficou assim? Por incrível que pareça, uma delas é o seguinte: a época mudou. Mas eu explico isso num programa futuro. Guardem isso. A época mudou, são épocas diferentes. Por que o Colégio Estadual Edmundo Bittencourt hoje só tem cerca de 700 alunos? A época mudou. Depois eu explico isso para vocês. Amanda, muito obrigado. Imagina, Hélio, é um prazer estar sempre aqui com vocês. Vamos continuar debatendo, Teresópolis? Claro, é só você me convocar. Então você tá me convocada. Convoca, eu estou aqui. Então está convocada.
Muito obrigado, gente. Amanhã eu vou ter uma mulher aqui no programa. Eu ainda não a conheço bem, eu conheço há pouquíssimo tempo, um mês mais ou menos, mas nem cheguei a conversar com ela. Amanhã, o Dr. Leandro Braga, novo presidente do Clube Comari, vem aqui, vai trazer a diretora do departamento feminino, ela é advogada, desembargadora, e ela é uma diretora nova do Clube Comari. Mas de que a gente vai falar? Dia Internacional da Mulher. É o nosso papo de amanhã. O que vai acontecer no Dia Internacional da Mulher no Clube Comari. Muito obrigado a todos vocês. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite, já está no YouTube e amanhã 10 da madrugada eu estou de volta. Tchau, pessoal. Tchau.